Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto para a Saúde. No programa de hoje nós vamos falar sobre saúde da mulher e maternidade em tempos de Covid. Como professor entrevistado, nós temos o professor Dr. Valdecir Erdir Alves, do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Antônio Pedro, e também é professor do Departamento Materno-Infantil e Psiquiatria da Universidade Federal Fluminense. Agradecemos, professor, a sua presença aqui no nosso programa. Olá, Jorge, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa Espaço Aberto à Saúde. Esse programa, ele tem um impacto relevante, não só na comunidade acadêmica, mas para a sociedade da Metropolitana 2, dos 7 municípios, mas para o Brasil todo, porque o acesso ao espaço aberto à saúde é global. Então, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para podermos conversar um pouco sobre saúde das mulheres e a pandemia da Covid-19. Professor Erdir, como se vê em tempos de Covid a maternagem? Como que está o ato de ser mãe durante a pandemia de Covid-19? Jorge, importante essa sua pergunta, para pensarmos em linhas gerais como anda a saúde reprodutiva, a maternagem, parto e nascimento, aleitamento materno em tempos de Covid. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em como fortalecer o Sistema Único de Saúde. Eu acho que esse é o primeiro grande desafio. A pandemia de Covid-19 reafirma a necessidade de mantermos o SUS vivo. Acho que esse é o primeiro ponto importante que possa garantir segurança e qualidade à saúde da população brasileira. É um exemplo o nosso SUS para o mundo. Também no ano de 2020, a gente tem aí o Ano Internacional da Enfermagem. Eu acho que é um outro destaque importante. A gente está no mês de maio, dia 12 foi dia da enfermeira, do enfermeiro, dia 20 se comemora o dia do técnico auxiliar de enfermagem, mas na verdade é um mês de comemoração pela enfermagem brasileira. Acho que é extremamente importante reconhecer essa profissão que vem mostrando, o seu papel fundamental na pandemia da Covid-19. Está presente, com efetividade na linha de frente com os demais profissionais, mas reconhecer que a maior força de trabalho do Brasil na saúde é a enfermagem, uma enfermagem que está precarizada, uma enfermagem que tem uma carga horária exaustiva, 40 horas semanais, enquanto as demais profissionais são 30, 24 horas, e a enfermagem 44 horas, então a gente precisa reconhecer e apoiar as 30 horas da enfermagem brasileira, mas para além de todas essas questões importantes que estão focadas na qualidade e na assistência muito pontual também no campo da promoção à saúde em pandemia, crises e emergências sanitárias no Brasil, é entender que papel é esse, da enfermagem e da própria saúde. Então, assim, em tempos de Covid-19, eu preciso sinalizar como é importante o compromisso político, social, ético, estético para a manutenção da qualidade de vida das pessoas. Eu acho que manter esse alinhamento ético para com os usuários do SUS e para com os profissionais, garantir EPI, garantir então uma qualidade de infraestrutura para um trabalho seguro dos profissionais de saúde. Isso é um desafio para os gestores de saúde, os gestores estaduais, municipais e os gestores federais. Acho que esse é o grande marco de alinhamento que a Covid-19 está impondo no Brasil, impondo no mundo, A gente precisa avançar com as considerações da OMS, instituir, então, esses protocolos que garantam, então, o direito a produção de saúde qualificada e segura. Eu acho que, para além disso, também tem uma outra discussão importante no campo da saúde reprodutiva, em especial no parto e nascimento, que a gente precisa garantir os direitos humanos e os direitos das mulheres, de um parto seguro, qualificado, um parto humanizado, reconhecer a Rede Cegonha, reconhecer a força dos profissionais de saúde para que possam ofertar
um nascimento, né, saudável. Acho que esse é um outro desafio. Quero chamar a atenção aqui que a Confederação Internacional de Midwife traz um slogan muito importante e que define que os direitos das mulheres ao parto devem ser mantidos na pandemia. Então acho que esse é a grande discussão, reflexão de um escopo de direitos humanos que a gente precisa também instituir na prática assistencial. Precisamos qualificar a técnica, mas precisamos qualificar também as relações interpessoais, as relações de cuidado, para que a gente possa garantir um cuidado efetivo, né? Eu acho que esse é o grande movimento que estamos vivendo hoje com a pandemia, né? Esse é o espaço que a gente vai precisar cada vez mais avançar, né? O que ocorre antes, durante e depois, e como nós vamos, enquanto categoria de enfermagem, nós vamos construir processos de trabalho para manter a segurança da população brasileira através das redes de saúde. Acho que esse é um grande desafio. Professor, na sua visão, as políticas públicas, elas atendem às necessidades das mulheres nesse momento de pandemia? Jorge, essa sua pergunta em relação à visão das políticas públicas para atender às necessidades das mulheres em fase reprodutiva, né, dos seus bebês, da família, é extremamente importante nesse tempo de Covid-19. A gente precisa reconhecer as recomendações de saúde comprovadas cientificamente, com uma comprovação qualificada da evidência científica, ofertada pela Organização Mundial de Saúde, ofertada pelo Ministério da Saúde, ofertada pelos grupos de pesquisa, né, pelos pesquisadores renomados, que vêm instituindo aí pesquisas que possibilitam um cuidado mais efetivo e uma redução, a partir desse cuidado qualificado, da transmissão da Covid-19. Acho que esse é uma necessidade de pensar a partir de como os gestores em saúde estão articulando esse processo de trabalho, porque se não houver um alinhamento no processo de trabalho de gestão em saúde, nós teremos grandes dificuldades para achatar a linha de crescimento do Covid-19 e para, de fato, convivermos e voltar a dita normalidade. Pensar, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, na Metropolitana 2, é pensar como os 7 municípios estão se articulando para dentro do município e nas suas fronteiras municipais. Como é que os secretários de saúde estão se articulando para sustentar, né, esse trânsito entre as fronteiras municipais? Como é que o impacto em um município ocorre, no outro não ocorre? Como é que a gestão vai poder ampliar essa linha de intervenção de cuidados? Acho que essa é uma questão importante que as políticas públicas precisam dar conta, né? Precisa sustentar protocolos não só de saúde, mas protocolos econômicos, protocolos, por exemplo, de segurança pública, né? Como a gente então promove uma atenção à saúde para que as pessoas utilizem máscara quando estão nas ruas, ficando em casa? Como é que a gente promove esse ficar em casa? Então, de fato, a gente precisa estar trabalhando efetivamente com essa promoção à saúde no sentido de políticas mais efetivas, como, por exemplo, não só ter a visita dos agentes de saúde ao território, mas também carros de som. A gente precisa ampliar uma rede que dê conta de qualificar a informação em saúde, que dê conta de trazer a consciência, né, a conscientização de que ficar em casa, de que usar máscara, de que lavar as mãos é fundamental para que a gente possa prevenir a Covid-19, que possa prevenir, então, essas questões da transmissão. E no campo da saúde da mulher a mesma coisa, né? Como é que a gente garante, então, essa comunicação em saúde? E pensar que a gente não vai poder trabalhar nessa pandemia e não podemos trabalhar no SUS, que é uma política pública extremamente importante. A gente precisa defender o SUS
O SUS é um modelo de sistema de saúde importantíssimo, modelo para outros países. Então, como a gente sustenta o SUS no dia a dia, lá na atenção básica, lá na atenção especializada, pensar que o SUS é tripartite, que o secretário municipal de saúde não é responsável só, tem uma cadeia de responsabilidades importantes aí, né, desde o federal, do estadual e do municipal, e como esse conjunto de ações na tripartite funciona com CONAS, CONASEMS. Então acho que a gente precisa refletir, repensar e reorganizar processos nesse tempo de Covid-19. Acho que esse é o grande desafio para as políticas públicas de saúde. Professor, como estão as pesquisas na área de Covid-19 e saúde da mulher? Tem alguma coisa que chama a atenção que o senhor queira destacar? Atualmente, estão sendo desenvolvidas pesquisas para entender os impactos da infecção da Covid-19 para gestantes, puérperas, no processo de parto e nascimento. Os dados ainda são limitados, né? Mas no momento não há evidência de que essa infecção desenvolva em gestantes de forma diferente do que já acontece com a população em geral, né? A transmissão vertical, por exemplo, na gestação ainda não está confirmada. Então os dados mostram que não há essa transmissão vertical. No aleitamento materno, tem mostrado que o vírus não passa pelo leite materno. Então a gente ainda está efetivando pesquisas que garantam segurança para a população mundial. Porém, a OMS reafirma a necessidade de garantir o que a gente tem hoje, né, como evidência científica, que é garantir um parto qualificado e seguro, garantir, né, o acompanhamento às gestantes, garantir o aleitamento materno, mesmo na emergência sanitária. Isso são questões importantes que reafirmam, né, a produção científica. Agora, precisamos também ficar atentos com a produção de conhecimento, se de fato essa evidência científica tem qualidade, quem a produz. Então, esse é o grande desafio de como nós, profissionais de saúde, como a enfermagem e como a própria população conhece as evidências científicas, conhece então as políticas de produção de conhecimento que garantam então eficácia na produção. Mas tem uma questão importante que as evidências científicas têm demonstrado, que para as gestantes e puérperas e seus bebês e familiares, ficar em casa é fundamental. Isso já está comprovado, né? Para além disso, a gente garantir o que a gente já tem discutido e as evidências têm mostrado, que é a lavagem das mãos, que é o uso do álcool em gel, que é a etiqueta para quando vai tossir. Então, assim, usou a máscara, como é que a gente coloca a máscara, como que a gente retira a máscara, ficar em casa. Então, os cuidados de higiene, né, a higienização da mama, a higienização das mãos, isso são etiquetas sanitárias extremamente importantes que as evidências científicas têm mostrado a necessidade da manutenção desse cuidado de higiene, né? Coisas básicas que as nossas avós e bisavós ensinavam, né? Menino, lave as mãos antes de comer, lave as mãos, não deixe as mãos sujas. Então, são essas questões extremamente importantes, né? As gestantes e as puérperas, né, que estão infectadas ou com suspeita de Covid-19, ou estão resfriadas, elas devem seguir as mesmas rotinas de acompanhamento com os profissionais de saúde, né? Então, elas precisam estar sendo acompanhadas por profissionais de saúde, elas precisam seguir as orientações básicas que já são dadas para toda a população. E falar em produção de conhecimento também é falar um pouco do grupo de pesquisa Maternidade, Saúde da Mulher e da Criança, que nós temos um grupo grande, né, coordenado por 3 professores, pelo professor Dr. Aldro Vidal, pela professora doutora Bianca Dargan e por mim. A gente tem trabalhado com pesquisas no campo do doutorado, do campo do mestrado, mas buscando pesquisas que de fato atendam às necessidades das mulheres, dos bebês, da sociedade.
e agora em tempo de Covid também com a perspectiva de um parto mais qualificado, seguro. Então a gente vem trabalhando nessa perspectiva para ampliar esse cuidado no campo da saúde. Então a gente tem feito esse exercício e convido a todos que venham conhecer o nosso grupo de pesquisa lá na Escola de Enfermagem, lá Afonso Costa. O senhor também atua como coordenador no Banco de Leite do Hospital Universitário Antônio Pedro, da UF. Como é que estão as doações? Tem alguma coisa que chama atenção que o senhor queira destacar? Sim, Jorge. Atualmente eu estou como coordenador do Banco de Leite Humano lá do Hospital Universitário Antônio Pedro, da nossa Universidade Federal Fluminense. O Hospital Antônio Pedro, ele conta com um banco de leite desde 2003, Ele tem como um dos seus objetivos específicos, primordial, é destinar o leite humano pasteurizado para os bebês prematuros. Esses bebês, que têm uma média de 600 gramas, e a utilização do leite pasteurizado para esses bebês na UTI neonatal, ele é fundamental para o crescimento e desenvolvimento desses bebês. Então, de fato, eu costumo dizer que o banco de leite do Hospital Universitário Antônio Pedro é a casa da amamentação para a Metropolitana 2, para os 7 municípios aqui da nossa região. O banco de leite hoje tem um papel muito importante para esse tempo de Covid-19. Nós temos feito orientações às mulheres, as mulheres têm nos procurado, as lactantes têm nos procurado, nós estamos fazendo atendimento virtual, orientações por telefone e apoio. Acho que nesse tempo de Covid nós precisamos apoiar as mulheres ao aleitamento materno. Então o banco de leite ele vem fazendo esse exercício, ele continua utilizando a rota que é a busca de leite, a doação de leite, o excesso que a mulher produz de leite depois que ela atende às necessidades do seu bebê, é que ela produz mais leite do que o seu bebê precisa, ela doa para o banco de leite, e o banco de leite é mantido uma equipe de enfermeiras indo ao domicílio coletar esse leite. A gente dá toda a orientação, explica a utilização do EPI. Então, de fato, a gente tem feito aí um exercício para manter a doação de leite humano, manter as orientações para as dificuldades de lactação, e não só para apoiar, mas para proteger e promover o aleitamento materno em tempos de Covid. Então eu convido a todas e todos que estão nos assistindo de que visitem o site do Hospital Universitário Antônio Pedro, visitem o site olhando lá o banco de leite. Qualquer uma necessidade na perspectiva do aleitamento materno, faça contato por telefone. O nosso telefone é 2629-9234. O banco de leite está disponível para esse atendimento qualificado e seguro para manutenção do aleitamento materno. Então, acho que esse é um papel fundamental que o Banco de Leite do Antônio Pedro faz através da rede de bancos de leite. Nós temos bancos de leite em todo o Brasil, é um modelo para o mundo. Então, o Banco de Leite brasileiro é uma referência internacional e reconhecido mundialmente. E, nesse sentido, acho que é uma boa prática que o Banco de Leite vem fazendo, é sustentar o aleitamento materno durante os seus 6 meses, como é recomendação internacional da OMS, do Ministério da Saúde. Amamente seu filho por 6 meses e após mantenha o aleitamento materno até 2 anos, fazendo a alimentação complementar, que é a comida caseira. Acho que é extremamente importante. E qualquer dúvida, nos procure no Banco de Leite, que estamos disponíveis de segunda a segunda para atendimento no horário comercial, de 8 às 17 horas, para o atendimento externo. Edir, como é que fica a situação em relação ao aleitamento materno? Teve alguma alteração devido à Covid-19? Jorge, essa é uma boa pergunta no sentido de como a gente orienta o aleitamento materno para mulheres com suspeita ou infectadas pelo Covid-19. Essa é uma preocupação que é recorrente no banco de leite, recorrente nas redes sociais. E aí eu quero trazer a definição da Organização Mundial de Saúde, que afirma que o leite materno é a melhor fonte de nutrição para o bebê, que é a primeira segurança alimentar. Leite materno é o primeiro alimento seguro para o ser humano.
Então, a gente precisa incentivar o aleitamento materno, incluir filhos de mães com suspeita ou confirmados de Covid-19. Os benefícios da amamentação superam quaisquer riscos potenciais da transmissão de vírus através do leite materno. Até o momento, a gente não tem nenhuma evidência científica de que o vírus é transmitido pelo leite materno. Então, para a gente perceber como a natureza é perfeita no sentido de garantir o aleitamento materno como um primeiro alimento seguro, né? Nós não temos evidências científicas neste momento que o vírus é transmitido pelo leite materno. Então, esse é um indicativo da Organização Mundial de Saúde, reafirmado pelo Ministério de Saúde e reafirmado pelas entidades de classe, por exemplo, que nós precisamos manter a amamentação, dando apoio a essas mulheres. Então, a gente vem fazendo o exercício pelo Banco de Leite, um exercício também pelos grupos de pesquisa, incentivando as mulheres ao aleitamento materno, mesmo em tempos de Covid-19. E aí dando toda a orientação, né? Eu acho que a gente não pode deixar de reforçar toda vez que a gente tem a oportunidade de dizer que, para que a gente evite a transmissão, primeira questão é ficar em casa. A segunda, lavagem das mãos com frequência. Se você está resfriado, né, ou se a mulher está resfriada, ou tem tosse, gripe, vamos lavar as mãos, vamos usar as máscaras, a técnica de colocar e retirar a máscara de pano tem efetividade, vamos usar as máscaras de pano sim. A cada 2 horas troca essa máscara se ela ficar úmida. Então esse é uma preocupação, uma precaução importante para o aleitamento materno. Nós orientamos que as mulheres amamentem sim, com máscara, fazendo a higienização das mãos, não levando a mão, né, a boca, ao nariz, ao olho, nem tocar o bebê no sentido de que se tossiu, espirrou e aí não lavou as mãos, tocar o bebê. Então, esses cuidados básicos de higiene devem ser atendidos. Acho que se nós seguirmos os protocolos de higienização, né, protocolos básicos, a gente garante aí uma amamentação saudável para os bebês e garante saúde. Eu acho que esse que é o grande desafio hoje para as mães suspeitas ou com a infecção do Covid, né? E fazer o isolamento aí dos 14 dias é extremamente importante. Retirar o leite, a mulher que está em isolamento, retira o leite, a gente orienta pelo banco de leite como fazer a extração do leite, né? E esse leite, então, ser ofertado para os seus bebês através do copinho, da colher, enfim, eu acho que orientações nós temos, a gente só precisa ampliar essa orientação para a sociedade. Então esse que é o grande desafio nesse tempo de Covid-19. Qual a mensagem que o senhor deixa, professor, nesse momento de pandemia para as mães em relação aos cuidados? Jorge, qual a mensagem que eu deixo para as mulheres, né, gestantes, família, né? Fiquem em casa. Eu acho que essa é a mensagem fundamental. Se você não precisa sair de casa, fique em casa. Essa é a melhor solução, é a melhor proteção para a sua vida e para a vida do seu bebê. Ficar em casa é segurança, é saúde. E também os cuidados de higienização. Acho que são fundamentais estarmos preocupados não só para as mulheres grávidas, né, as mulheres no puerpério, para os seus bebês, mas para além do puerpério, para além da gravidez, eu acho que para a vida precisamos, de novo, aprender a ter bons hábitos de higiene. Eu acho que isso é fundamental. Também quero aqui nomear que no dia 28 de maio agora nós vamos discutir, né, a morte materna. Eu acho que é extremamente importante em tempos de Covid, né? O índice de morte materna ainda é alto no Brasil, a gente precisa qualificar o pré-natal, a gente precisa qualificar o parto e nascimento, e a gente precisa qualificar a atenção, a concepção, e para isso a gente precisa estar trabalhando em rede, trabalhando no território, garantindo então possibilidades aí de um cuidado efetivo à saúde das mulheres, crianças, homens, para que a gente tenha de fato uma vida saudável, uma vida reprodutiva saudável. Acho que esse é o grande desafio. Agradeço, professor, sua colaboração. Jorge, quero agradecer a oportunidade de estar no Espaço Saúde Aberto. Acho que, de novo, reafirmar
a grandiosidade desse programa de extensão que é significativo. Então, eu quero dizer que essa conversa boa que tivemos aqui no campo da enfermagem, no campo da saúde, garantindo e discutindo direitos sexuais e reprodutivos para homens e mulheres, é um espaço muito rico. E quero deixar aí um convite que conheçam o nosso banco de leite humano lá do Hospital Universitário Antônio Pedro, a nossa casa da amamentação, e visitem também o nosso grupo de pesquisa Maternidade e Saúde das Mulheres e das Crianças no site da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, da nossa querida Universidade UF. Então, muito obrigado e vamos seguindo aí no enfrentamento da pandemia Covid-19. Vamos ficar em casa. E agradeço a você também que nos assistiu. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão sobre saúde da mulher e maternagem/maternidade neste momento de pandemia de Covid-19. Até o nosso próximo encontro.